Olá, queridos companheiros, muito boa tarde. Ou boa noite, depende de onde nós estivermos. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo sobre o livro O Céu e o Inferno. Hoje é o 10º estudo e estamos no dia 15 de outubro de 2022. Eu começo já por pedir as minhas desculpas pelas alterações de última hora, mas o nosso querido amigo Alexandre Matias teve um imprevisto de última hora e não pode estar hoje connosco, como eu partilhei convosco no stream há pouco. Foi tudo à última da hora, portanto, nós vamos seguir com o nosso estudo, não é? Para a semana, 2 a 8 dias, se Deus assim o permitir, nós temos então a nossa conversa, que será o nosso bate-papo, com o Alexandre Matias, que é um querido amigo do nosso grupo, Caminhos de Amor e Paz, e nós trabalhamos em parceria com os amigos do bem, não é? E, portanto, é sempre uma gratidão imensa podermos ter esta parceria. E hoje vamos então continuar com o nosso estudo, mas eu antes do estudo gostaria de vos desafiar para fazermos uma prece de harmonização e uma prece de início dos nossos trabalhos de hoje. Vamos assim levar o nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus e vamos imaginá-lo sorridente, de braços abertos, para nos acolher no seu regaço, abraçando-nos com toda a energia de luz e amor que só Ele tem, para nos encorajar nesta caminhada, a fortalecer a nossa fé, para nos ajudar a trabalharmos dentro de nós mesmos, a aceitarmos o nosso lado sombra, a perdoar-nos, porque só assim conseguimos transformá-lo em luz. E só assim conseguimos gradualmente ir estando em melhores condições, entender o amor infinito e como Ele nos ensinou de amar e servir todos os dias, em todas as horas, na nossa vida diária, como homens encarnados neste mundo, neste momento do planeta Terra, e como estudiosos da doutrina dos espíritos, que mais não é do que as leis divinas que o nosso amado Mestre Jesus nos vem ensinar e que tantos outros, como Allan Kardec, Chico e tantos irmãos, nos têm ajudado a compreender melhor, a organizar essas leis divinas na codificação e que nós hoje aqui estamos a estudar. Esse amado Mestre Jesus fica com todos, amparando a todos encarnados e desencarnados, e apara-nos as nossas intuições e a nossa compreensão para tirarmos o melhor dos estudos de hoje. E fica connosco, hoje e sempre, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, nós hoje temos, no nosso estudo, continuamos com o capítulo 1, o futuro e o nada, e o capítulo 1 reflete quase todo sobre a doutrina do panteísmo. E eu, antes de ir ao nosso ponto 9, que está na página 34 do livro da edição Verdade e Luz, eu gostaria de... isto porquê? Porque me têm perguntado o que é o panteísmo. Nós já fizemos um estudo sobre o panteísmo, mas enquadrado neste capítulo 1 do Futuro e o Nada. Não é fácil compreender, porque exatamente esta doutrina foi criada para confundir, não é? Quem a criou, quem a divulgou, e o grupo de pessoas que se dedicaram a ela tinham exatamente um propósito que não atingiu os seus objetivos pela força, pela dinâmica, pela coragem, pela perseverança e a iluminação que Allan Kardec tinha de toda a falange do Espírito da Verdade. Não vingou, não é? Mas o objetivo era distrair as pessoas, confundir as pessoas da doutrina dos espíritos para não deixar a doutrina dos espíritos avançar. E, portanto, é o panteísmo, a doutrina do panteísmo, que praticamente hoje já não existe, mas tinha esse propósito. E como tinha esse propósito, ela é muito semelhante em muitas coisas, ou seja, a linguagem é muito semelhante, o objetivo e a comunicação por trás da linguagem é muito diferente.
E isso leva a muitas confusões e leva a nós, que estamos já há 2 séculos à frente, que já temos outra linguagem verbal, outro tipo de compreensão. Não temos uma compreensão tão dialética, temos uma compreensão mais pragmática, mais objetiva, mais clara, diria eu. Leva-nos a termos dificuldade em entender o que é o panteísmo. E essa questão foi-me colocada várias vezes, e Maria João, é difícil, isto está a ser um estudo difícil, nós não entendemos bem o que é o panteísmo. E eu, na preparação para o estudo de hoje, eu fui à procura de mais suporte para partilhar convosco, até para ajudar a mim a compreender também melhor e também ajudar-vos a vocês a terem sítios para se fundamentarem e para também compreenderem melhor. Então, no livro dos Espíritos, que já mencionei noutro estudo, mas não mencionei com tanta precisão, nós temos no capítulo 1º, logo no capítulo 1º do livro dos Espíritos, todo o capítulo 1º é dedicado a Deus, a compreender Deus. Compreender Deus, o que é Deus, as provas da existência de Deus, e eu até está na primeira parte das causas primárias e tem este capítulo 1º 4 items, que é Deus e o infinito, provas da existência de Deus, atributos da divindade e, por último, o panteísmo. Exatamente neste último ponto deste capítulo primeiro, este capítulo do panteísmo tem 4 items, que é o 14, o 15 e o 16, que eu deixo para vocês lerem, refletirem, porque nós aqui não vamos ter tempo de fazer isso, nós podemos até, se assim o entenderem, deixem-me escrito aqui nos comentários que nós fazemos um estudo extra só para estudar este item do Livro dos Espíritos, o panteísmo, refletirmos, desmontar as respostas, enfim, aquilo que vocês entenderem e quiserem. Mas eu hoje vinha só ler-vos a conclusão deste capítulo Panteísmo, que está na página 77 do Livro dos Espíritos, da edição Verdade e Luz. E diz então Allan Kardec, ou a espiritualidade por Allan Kardec, na conclusão deste item, deste grupo sobre o panteísmo, perdão. E diz assim: esta doutrina, o panteísmo, faz de Deus um ser material, que, embora dotado de uma inteligência suprema, seria em ponto grande o que somos em ponto pequeno. Ora, se assim fosse, com a matéria se transformando incessantemente, Deus não teria estabilidade alguma, estaria sujeito a todas as vicissitudes, até mesmo a todas as necessidades da humanidade. Ele careceria de um dos atributos essenciais da divindade, que é a imutabilidade. Portanto, se ele fosse sujeito às transformações constantes da matéria, ele não seria imutável, que é um dos atributos de Deus, não é? As propriedades da matéria não podem aliar-se à ideia de Deus sem rebaixá-lo em nosso entendimento. E nenhuma subtileza do sofisma conseguirá resolver o problema da sua natureza íntima. Nós sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E este sistema, o panteísmo, está em contradição com as suas propriedades mais essenciais. Ele confunde o Criador com a criatura, exatamente como se quisesse que uma máquina engenhosa fosse parte integrante do mecânico que a criou. A inteligência de Deus revela-se nas suas obras como a de um pintor no seu quadro, mas as obras de Deus não são o próprio Deus, tanto quanto o quadro não é o pintor que o concebeu e que o executou. E tal como eu fiz no nosso estudo de alguns sábados atrás, eu vou aqui ao ponto anterior ao do panteísmo, no mesmo capítulo 1º,
que diz atributos da divindade, que está na página 74 e 75, é logo o anterior. Não vou estender muito, porque temos que ler o nosso item 9, mas vou referir os atributos de Deus. Portanto, Deus é eterno, portanto, não pode estar sujeito às leis da matéria, porque a matéria é perecível. É imutável, a matéria está em transformação constante, portanto, também não pode. É imaterial e a matéria tem sempre materialidade. É único e a matéria é repetível. É todo-poderoso, portanto, está acima de tudo, não é? E é sobrenaturalmente justo e bom, que é uma característica que nós na matéria não conhecemos ainda ao nível do nosso desenvolvimento, e mesmo os espíritos mais elevados do que nós ainda trabalham constantemente nesta ponderabilidade da bondade e da justiça que nós estamos a aprender também aqui com os nossos estudos do livro do Céu e do Inferno, que tem, eu lembro sempre, como subtítulo ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Portanto, aqui nesta lição do livro dos Espíritos nós encontramos a explicação do que é o panteísmo, de acordo com aquilo que Allan Kardec nos vai comentando no livro O Céu e o Inferno. E encontramos também, referente ao panteísmo, no livro Obras Póstumas de Allan Kardec, na primeira parte, as 5 alternativas da humanidade, no ponto segundo que diz a doutrina panteísta. E eu vou aqui, porque eu não tenho o livro, não tenho a obra póstuma da editora Verdade e Luz, eu tenho a obra póstuma da FEB, das primeiras pequeninas, daquele formato tipo livro de bolso, e portanto não consigo, posso dizer a página, está na página 218 e 219, onde fala das diferentes doutrinas da época de Allan Kardec, e está, portanto, na primeira parte, nas as 5 alternativas da humanidade. E aqui diz, eu não posso ler, mas aqui diz que uma nota também desta, não tenho muito tempo, mas uma nota exatamente desta doutrina panteísta aqui, a edição que eu tenho é esta, portanto não sei muito bem, está organizada um bocadinho de forma diferente, mas vamos ver. A nota diz assim: certo número de panteístas, isto ajuda-nos a esclarecer o panteísmo, mesmo que nós hoje não tenhamos tempo de ir ao ponto 9, pronto. Mas certo número de panteístas admitem que a alma, tirada no nascer de todo universal, conserva a sua individualidade por tempo indefinido e somente volta à massa depois de haver chegado aos últimos degraus da perfeição. Portanto, nós já vimos que isto aqui é uma certa incongruência, porque o ser é individual, todos nós, não voltamos a massa nenhuma, portanto nós somos centelhas divinas, com vários corpos subdivididos, nós já sabemos, mas somos todos corpos nossos, individuais, da nossa própria individualidade, e à medida que nós vamos fazendo a nossa própria evolução consciencial, não é? E vamos progredindo na evolução com rumo à perfeição, nós vamos integrando em nós esses nossos próprios corpos, portanto seremos sempre seres individuais e não integramos massas, não é? Somos parte, centelhas divinas da fonte criadora, mas o nosso objetivo não é voltar à fonte criadora, é nós continuarmos na nossa evolução. As consequências dessa variedade de crença são absolutamente as mesmas que as da doutrina panteísta propriamente dita, pois de todo inútil e que alguém se dê ao trabalho de adquirir alguns conhecimentos cuja consciência tem de perder pelo aniquilar-se após um tempo relativamente curto. Se a alma em geral se nega a admitir semelhante concepção,
quão mais penosamente não haveria ela de sentir-se chocada, ponderando que o instante em que alcançasse o conhecimento e a perfeição suprema seria e a perfeição superados seria o que se veria condenada a perder o fruto de todos os seus labores, perdendo a sua individualidade. Pronto, isto está em letra muito pequenina e, portanto, a minha dificuldade na leitura. Ora bem, posto isto, e este aqui das obras póstumas ligam quase diretamente com o nosso ponto 9, eu vou lê-lo rapidamente e nós vamos refletir outra vez sobre ele no próximo dia e assim ficamos todos com um pouquinho mais de esclarecidos, digo eu. O ponto 9 fala exatamente do que nós acabámos de ler e diz o seguinte: do ponto de vista moral, as consequências são também bastante ilógicas. De início é, para as almas, como no sistema anterior, a absorção em um todo e a perda da individualidade, admitindo, segundo a opinião de alguns panteístas, que elas conservam a sua individualidade. Deus não tem mais vontade única? Esta é a pergunta que eu coloquei como tema do nosso estudo. É um composto de miríades de vontades divergentes. E é assim que nós vimos Deus, é assim que nós refletimos sobre Deus. Não é por certo. Portanto, Deus não tem mais vontade única? Claro que Deus é o ser supremo, inteligente e universal. Portanto, nem se põe, para nós, nem se põe a questão de Deus ter vontade única ou não ter vontade única. Deus, para a nossa compreensão, ao nosso nível, Deus é princípio inteligente, criador de todas as coisas. E a vontade nem se põe como questão, não é? Depois, cada alma sendo parte integrante da divindade, nenhuma está dominada por um poder superior, não incorrendo, por consequência, em nenhuma responsabilidade por seus atos, bons ou maus. Ela não tem nenhum interesse em fazer o bem e pode fazer o mal impunemente, já que é Senhora soberana. Ora bem, nós também já sabemos que isto, perante aquilo que nós vamos conhecendo e aquilo que nós vamos estudando, não faz sentido absolutamente nenhum, e dada a fundamentação que nós já fizemos no livro dos Espíritos e nas obras póstumas, para nós, Deus é, e repito, o ser supremo, inteligência suprema, criadora de todas as coisas. Portanto, todas as coisas inclui tudo aquilo que nós temos capacidade para conceber e tudo aquilo que nós não temos capacidade para conceber. Tudo no universo. E, portanto, não se pode nunca comparar Deus a um ser humano. O ser humano foi criado por ele em espírito e tem a sua própria individualidade que não perde nunca. Nós somos seres únicos, individuais e imortais, responsáveis pelo nosso próprio processo de crescimento, de evolução e atingindo nós depois também a nossa própria perfeição e nunca seremos, à partida, comparados com a fonte criadora. Nós ainda não sabemos até onde é que vai a nossa evolução, mas nunca podemos, na nossa compreensão, de acordo com as leis divinas que vamos estudando, nós sermos a própria fonte de nós próprios. Tal como dizia Allan Kardec no Livro dos Espíritos, nós não podemos ser confundidos, tal como o pintor não é a sua obra, o pintor é o pintor, a sua obra é a sua obra. A obra é do pintor? É, mas o pintor não é a obra, não é? E, portanto, esta questão tem que ficar bem esclarecida. Eu acho que dou por estudado o ponto 9. Se vocês não concordarem, digam-me, porque eu acho que já está mais do que explicado este ponto 9 e no próximo dia podemos ir para o ponto 10, certo? Se não concordarem, digam-me nos comentários, mas ou não e tal, e nós, mas com tempo, e nós voltamos ao ponto 9. Ora bem, posto isto, eu vou já para a prece de encerramento. Convido a todos para fecharem os seus olhos se assim o quiserem. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso querido e amado Mestre Jesus, ao nosso irmão maior Allan Kardec, a toda a falange do Espírito da Verdade, espíritos sábios, abnegados, espíritos amigos,
espíritos que estão numa evolução muito superior e que nos ajudam, nos orientam a compreendermos estas verdades que não são fáceis. E assim, amados mentores e guias, amigos queridos que nos trouxeram, através de Allan Kardec, estas verdades, Allan Kardec, nossos mentores queridos, irmãos que aqui tiveram connosco, encarnados e desencarnados, a nossa eterna gratidão pela oportunidade em conjunto podermos refletir e estudar sobre estas verdades. Gratidão pelos desafios colocados, pelos desafios compreendidos e pelos desafios superados. Que o nosso amado Mestre Jesus fique com todos, hoje, agora e sempre, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, damos por terminado este estudo. Eu peço agora ao nosso querido irmão Telmo, se quiser, que abra o seu microfone e partilhar connosco o que entender. Ainda temos 2 minutinhos. Para mim isto é novidade, porque eu já li o Céu e o Inferno há muito tempo, mas não com esta profundidade que está. Mas gostei e gosto destas lições, porque dá para aprofundar mais aquilo que eu sublinhei no passado, que já não me recordo dos anos que li, mas tenho muita coisa sublinhada e há outras que nunca me apercebi, a não ser agora pela palestra, o que agradeço imenso. Mas Bem, isto é ótimo, pelo menos para mim, para o meu aprendizado, porque há coisas que me passaram na altura bastante e que falou agora aí num livro que anda à procura dele, que é o Obras Póstumas, e também está-me a aguçar o apetite para mandar ouvir, onde houver. A verdade Porque, e luz tinha, a verdade e luz tinha. pois, eu vou ver, porque já comprei uns outros dois que andavam aí muito raros e encontrei um num lado na FED, Federação Espírita Exato. Portuguesa, e outro, é curioso, e outro em Viseu. Exato. Portanto, mandei vir de um lado e do outro e Esse já vieram. os adquiriu. Portanto, eu este também vou ver se que é para depois metê-lo na fila para Aos lermos estudos. e tentar compreender melhor. É. Mas pronto, isto é salutar, é bom para mim. Desejo uma boa noite abençoada para si e Bem-aja. tudo bom. E Bem-aja. voltamos a ver então na próxima segunda-feira no Evangelho no Lar às 21 horas de Lisboa, 17 de Brasília